Acho que a cultura do empreendedorismo precisa ser implantada urgente no Brasil, né? Aqui ainda existe um discurso muito forte de que empreendedor é vilão, que empresário... E o povo pensa que... Você fala empresário, né? Muita gente pensa que já é o rico. Gente, 99% dos empresários é o cara que tá ali na loja dele. Muito tá vendendo almoço para pagar a janta. Que ele mesmo baixa a porta todo dia, ele mesmo levanta a porta, o cara tá lá suando. Ele não é um cara com carro importado, que mora na... Isso aí é menos de 1% da população. Quando a gente fala, eu gosto mais de falar empreendedor do que empresário, porque empresário já remete ao cara de terno, né? O cara rico, o cara indo para Nova York, né? Não é isso. É empreendedor. Inclusive, microempreendedores são a grande maioria. É pessoa que está fazendo salgado para vender, é pessoa que tem a papelaria pequena ali. É cara que... Eu conheci, por exemplo, um cara fantástico aqui de Lagoa Formosa, que... Vou até citar ele aqui, é o Luiz das Pamonhas. Eu tenho, junto com meu irmão, um estacionamento aqui no centro de Patos. E o Luiz pegava o carro dele todo dia, vinha lá de Lagoa Formosa, enchia o porta-mala do carro dele de pamonha. E o centro, né, isso tem mudado muito, porque as pessoas têm reduzido a dependência de banco, de ir em banco, pegar fila, aquela coisa toda. Mas todo dia o centro lotado por causa dos bancos, né, principalmente de 11 às 16. E o Luiz vinha nesse horário, ali por 1, 2 da tarde, o Luiz entrava no estacionamento, abria o porta-mala dele, começava a espetar as pamonhas por dentro do... Tipo um garfão, assim, ele espetava as pamonhas e colocava dentro da caixa térmica. Aí ele colocava a caixa térmica num carrinho e sempre andando rápido, ia lá fora, vendia as pamonhas tudo, voltava, uai, Luiz, já vendeu tudo, acabou. Aí tinha um dia que eu falava, Luiz, uma de doce aí não, já era. Aí outras vezes eu, não, então já separa a minha. Agora não dá, mas já deixa a minha aí, que agora eu não posso comer daqui a pouco. Aí logo o Luiz... Já melhorou o carro dele. Falou, o Luiz agora tá com um carrão sedã. Melhorou. Agora, o Luiz alugou da gente um cômodo e abriu a pamonharia dele ali no centro. Então, esse é o empresário, né? Que as pessoas pensam que é um cara que tem 1000 funcionários. Não, é o Luiz, do carro, que vai lá, ele mesmo faz as pamonhas com a mulher dele, com o filho... E tá servindo pessoas. Tá servindo as pessoas e deu conta de melhorar um pouquinho, economizou, comprou um carro maior e tal, agora conseguiu abrir a loja. Então a gente não vai incentivar isso no Brasil? Será que o caminho é esse? Falar que esse cara é explorador? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia e Negócios Podcast. Hoje tem convidado aqui que quem mora em Patos de Minas, 100% das pessoas, a maior parte das pessoas de Patos de Minas com certeza sabe quem é esse convidado especial. Ele é o atual prefeito da cidade, concorrendo à reeleição e fez um trabalho fantástico no último mandato, me impressionou muito e eu trouxe ele para trazer muitos conceitos não só sobre política, mas sobre essa visão de vida que eu acredito que pode contribuir com todos nós. Seja muito bem-vindo, Falcão. Obrigado, Romani. Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando. Valeu demais pelo convite, pela oportunidade de falar não só sobre a cidade, como sobre mim também, sobre essa missão, nessa trajetória. Olha, primeiro é um prazer te receber, como eu disse, e eu acredito... Pelo que, assim, pesquisa popular, que eu converso com as pessoas, que você tem real chance de ser o primeiro candidato a prefeito de Patos de Minas a ser reeleito. O que foi o segredo? Fala um pouquinho sobre isso. Muito suor, muito trabalho. Eu posso dizer que a gente lutou bastante até aqui. É uma dedicação total, exclusiva mesmo, a prefeitura, essa missão, que não é apenas de fazer uma boa gestão, é também de devolver à população a confiança no seu representante. Eu falo isso muito com a nossa equipe. Gente, não é só fazer uma boa gestão, não, é mostrar para a população que dá para fazer diferente, que dá para fazer mais e que a política não precisa necessariamente ser uma coisa negativa, né? Que o brasileiro, mineiro, patense, a gente teve muita desilusão com a política, né? A política frequentemente está associada ao noticiário negativo, a questão de corrupção,
É quase muito visto como sinônimo até em alguns casos. Ineficiência, político que não faz nada, aquela história toda, né? Então isso faz com que muitos não gostem de política. Só que a gente precisa entender que a politicagem, sim, é negativa, que a corrupção, óbvio, é crime, mas a boa política, ela não só é necessária, como ela é essencial. Sempre vai existir um prefeito ou uma prefeita. Nós não vamos conseguir um modelo melhor do que esse, do que... E tem muita gente boa na política também. Com certeza. É um modelo de representação popular, as pessoas escolhem o seu representante, os mandatos têm um período determinado, né? E exatamente o que você falou. A gente tem muita notícia ruim vindo de Brasília, né? Mas a política não é só Brasília, não é só presidente, senador, deputado. Eu acho que, inclusive no Brasil, nós temos que inverter essa lógica e entender que o município precisa ser o protagonista. Porque é aqui que as pessoas moram, né? Ninguém mora lá em Brasília, só o pessoal lá de Brasília mesmo. Ninguém mora no estado de Minas Gerais. Ele é meio gasoso, né? Não existe o estado de Minas Gerais assim para a pessoa morar. A pessoa mora em Uberaba, Patos de Minas, Lagoa Formosa, Uberlândia, Belo Horizonte. Enfim, o que eu quero dizer é que as pessoas moram nos municípios. Os problemas acontecem aqui. É na porta do prefeito que a população bate. Os vereadores também são muito cobrados. E o pessoal fica em Belo Horizonte, lá em Brasília, fica mais isolado, né? Então, os municípios eles precisam de um protagonismo maior. Eu sou um municipalista convicto por isso, exatamente por isso, porque aqui é que o bicho pega, a realidade, né, acontece aqui. E colocando aqui também, você como até para quem está chegando e está buscando entender mais sobre a política, na escola é muito pouco falado sobre. Muita gente entra na política para descobrir qual que é o papel do vereador, ele não sabe, mas está candidatando a vereador. Ou qual que é o papel. E eu acho que o problema não é com a pessoa, o problema é muitas vezes estrutural. Para quem está assistindo, se fosse para explicar de forma simples, o que é o papel do prefeito, o que as pessoas podem esperar de um prefeito, o que é um papel de um vereador, o que esperar de um vereador. Eu falo isso porque muita gente tem a ideia que vereador é aquele cara que eu vou pedir uma cesta básica, ou cria uma confusão. Uma ajuda no geral, né? Vou pedir um favor, vou pedir alguma coisa. E eu sempre digo que a culpa é da população mesmo, né? O pessoal reclamava da política daqui de Patos, por exemplo. Não sei o quê, são os mesmos de sempre. E eu dizia, eles estão candidatando e estão ganhando porque ninguém está entrando para concorrer com eles. Na questão da Câmara de Vereadores, da mesma maneira. Lá tem 17 cadeiras. Isso, em tese, é para representar de forma estratificada toda a nossa população. Você não vai ter ali só advogado. O vereador tem que ser um cara ultra orador, um cara que conheça todas as leis. Não, são 17 vereadores e a Câmara é a casa do povo, constitucionalmente falando. Então você vai ter, sim, vereadores motoristas, vereadores enfermeiros, vereador médico, advogado, comerciante, produtor rural, tudo. Isso, né? É bom que traz representatividade. Essa a ideia da Casa de Leis, tanto da Câmara de Vereadores como da Assembleia Legislativa, né, de Minas, que tem 77 deputados, da Câmara Federal, né, que tem 513 deputados. Essa é a ideia, de você ter toda a sociedade ali representada. E se a própria sociedade não se organizou e não elegeu candidatos que realmente representem os seus anseios, a culpa é de quem votou. O cara simplesmente candidatou. Se ele não é bom, então por que votaram nele, né? Então, qual é a função do prefeito? O prefeito é o executivo. O prefeito executa. Aplica os recursos que você paga em impostos. No caso do município, o IPTU, o Imposto sobre Serviços, parte do IPVA vem para o município também. Então, a função do prefeito é essa: construir e reformar escola, posto de saúde, estradas municipais, melhorar as estradas rurais, fazer asfalto aqui nas estradas do município, cuidar das ruas, né, do perímetro urbano, também dos distritos da zona rural, as políticas públicas aí de saúde,
são tripartites, né? Município, Estado e União, mas a responsabilidade direta, como eu falo, quem está de cara pro gol é sempre o prefeito, né? Então ninguém vai reclamar da saúde de Patos lá em Brasília, nem em Belo Horizonte, reclama aqui. Mas essa é a função do prefeito, resumidamente. E o legislativo, legislar e fiscalizar. E muita gente fala, mas o que o vereador faz? Não interfere na minha vida? Interfere. Se você mora em uma determinada rua, foi porque aquela rua foi aberta em um determinado momento, os vereadores deram o nome daquela rua, os vereadores votaram uma lei que permitiu que aquela área fosse loteada, que definiu o zoneamento daquela área, inclusive, quantos metros que pode ser feito, pode fazer prédio, não pode, quantos metros, qual é o zoneamento urbano. Então, tudo isso passa pela Câmara. O que ocorre é que... E também fiscaliza o prefeito. Exato. O que ocorre é, como você falou, tem muita gente que confunde, que quer o vereador, gente boa, que me ajuda aqui, que faz as coisas para mim, mas você precisa cobrar do seu vereador se ele está analisando a correta aplicação dos seus impostos. Ao vereador cabe isso. O prefeito Falcão construiu 4 creches, mas que preço que ficou essas creches? Foi bem aplicado o recurso? A obra seguiu o projeto? Está dentro do período que foi firmado ali no contrato? Né? Fez um contrato bom? Fiscalizar. A licitação correu dentro da normalidade, realmente ganhou a melhor proposta. Esse é o trabalho do vereador. Além de fazer projetos de lei. Eu, particularmente, entendo que no Brasil nós não estamos precisando de mais leis, não. Eu acho que nós temos, inclusive, muitas leis inúteis. Se a gente fizer um trabalho aqui na Câmara, claro que isso cabe aos vereadores, mas falar, gente, vamos revogar leis inúteis. Tem um caminhão de coisas que estão repetidas, né, que já existe lei federal, sei lá, já existe lei estadual, existem 2, 3 leis que estão ali de forma um pouco diferente, mas no fim o objeto é o mesmo. Então, claro, a sociedade ela vive se moldando o tempo todo. Vão ser necessárias em algumas situações novas leis, mas no geral nós já temos leis demais. A gente precisa cuidar da aplicação correta dessas leis, né? Aqui em Patos, por exemplo, para citar exemplos práticos. Mas não tem árvores e tal. Já é lei. Você vai construir uma casa, você só recebe o seu habite-se, que é o alvará, né, que pode ser habitado aquele local, se tiver uma árvore plantada na porta. Já tem a lei. Tá perfeito, já existe. Só que na prática, muitas vezes o cara vai, pega o habite e corta a árvore. Perfeito, você já falou o que eu ia falar. Então, o problema está com o indivíduo, não é a lei, não. Não é o vereador fazer outra lei. Então vamos fazer outra lei que vai bater, dar uma paulada na cabeça desse cara. Não é isso. É aplicar a lei, né? Garantir que a lei seja de fato cumprida. Um monte de coisas já é proibido, né? Todo mundo sabe que não pode pôr fogo. Nós estamos vendo aí crimes ambientais no território brasileiro inteiro. 70% dos municípios brasileiros estão com um problema sério. E o que você acha que pode ajudar, pode finalizar também o raciocínio, mas ajudar nesse cumprimento das leis também? Conscientização. O governo federal, o governo estadual, as prefeituras, a sociedade precisa dialogar mais. As pessoas precisam entender que colocar fogo... mas está fazendo escondido, eu não vou ser punido. Meu amigo, você não tem mãe, não. Avó, você não tem filho pequeno. Será que você não sabe que a fumaça é nociva? E pior do que isso, será que você não sabe que você está destruindo o meio ambiente, que é de onde vem a nossa água, de onde vem a nossa fauna, de onde vem... o oxigênio, né, também. Indiretamente, enfim. O preço das coisas pode mudar por causa de uma ação que, aparentemente, no primeiro momento, parece que não tem correlação, mas tem total correlação. Eu tenho uma convicção de que fazendeiro, em regra, não gosta de fogo. O fogo, ele retira nutrientes da terra, ele deixa depositado ali no solo substâncias que vão até matar os micro-organismos, né, vai atrapalhar bastante. Então, o que a gente tem hoje é uma falta de noção, né, de muita gente e uma falta de liderança do governo federal, que é quem deve atuar sobre o tema, é quem legisla sobre o tema, é o governo federal. É uma falta de liderança nessa questão. Tanto as enchentes do Rio Grande do Sul,
quanto às queimadas e os incêndios agora, você percebe que o governo federal estava despreparado. Aí aqui não vou entrar Lula, Bolsonaro, esse é melhor, aquele é pior, não. Vamos pensar em políticas de governo, independente de quem seja o presidente. A gente precisa estar muito mais preparado. O Brasil, sendo um país com dimensões continentais, né, com toda essa biodiversidade, com essa extensão territorial, você tem aqui semiárido, você tem Mata Atlântica, você tem Amazônia, você tem litoral, você tem rios, Pantanal. Então, é uma complexidade muito maior do que tratar de um país pequeno, que é tudo igual ali, é mais fácil de ser gerido. Aqui a gente tem de tudo, né? Então, o governo precisa estar muito bem preparado. E aí não adianta só criar o Ministério do Meio Ambiente. Não tinha ministério, agora tem. Tá, e aí? Qual foi a preparação que a gente teve para as enchentes? Qual foi a preparação que a gente teve para os incêndios e as queimadas? Eu espero que o ser humano tem que aprender com os erros, né? Que tudo isso ensine o brasileiro, né? Que ensine a gente como sociedade e que ensine o governo federal. Eu fico um pouco preocupado porque a pandemia, por exemplo, muita gente achou que deixaria um legado, né? Um ensinamento e tal, e parece que não é muito grande esse legado. Assim. Existe ainda um egoísmo, né? Muito grande, as pessoas andam assim muito tensas, né? Ofensivas umas com as outras. Tô aqui pessoalmente com você, te tratando bem. Aí entra você dentro do seu carro, eu dentro do meu, já quer xingar, já quer matar, já desce do carro, um com pau, o outro com pedaço, o outro com faca. Teve uma história até da cadeirada lá em São Paulo. Cadeirada em debate, né? Você não está preparado para debater. E até um ponto aqui, uma curiosidade. O que você pensa de uma atitude assim, da pessoa dar? Olha, mas provocou. Tudo bem. Aí você pode até falar alto também, né? Eu mesmo perdi a paciência aqui em Patos, no auge da pandemia. Um momento em que todos nós estávamos extremamente tensos e tristes e preocupados e ninguém sabia o que ia acontecer, né? Mas uma coisa é você perder a paciência, falar alto, tá? Agora agredir, né? O cara pegou uma cadeira e deu com a cadeira nas costas e do no outro. dia seguinte, o depoimento dele foi: eu choro quando é pra chorar e dou porrada quando é pra dar porrada. Eu não sei, assim, fica... um discurso falido, né, assim, de machão, vou matar, vou bater. Esse tipo de raciocínio, modéstia à parte, me preocupa a lógica, porque isso acontece muito dentro de casas de famílias. De, às vezes, o cara... E o pior é que, às vezes, a mulher, muitas vezes vítima de violência doméstica, acaba sofrendo calada, pensando que é normal, que ela fez errado, que ela provocou, e aceitando condições que muitas vezes dá dó, eu vou dizer assim. Né? Isso é cultural, né? Igual a questão, a mulher estava com roupa curta, então ela foi estuprada, a culpa é dela, estava com roupa curta. Não, isso a gente não pode ir para esse lado, né? A mesma coisa de sofrer uma agressão, falar, mas o outro provocou, mas nada justifica. Se for assim, daqui a pouco nós vamos estar vivendo a barbárie. Eu vou matar alguém porque a pessoa fez uma determinada coisa. Os fins não podem justificar os meios. Aquele olho por olho, o mundo fica cego, né? Agora, uma pergunta. O que te levou a falar, eu vou me candidatar, porque é um meio muito desafiador, principalmente pela exposição de... Todo mundo fica falando de você e principalmente você se torna vidraça, né? Falando e na maior parte das vezes tacando pedra. Então, lógico que tem os dois lados, mas tem muita gente tacando pedra, porque está em evidência. Fala um pouco disso. O que te levou a falar, eu vou me candidatar para prefeito de Patos de Minas? Acho que a gente não pode estar aqui nesse planeta, nessa vida, só de passagem. Vamos só trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir. Não, tem que fazer alguma coisa, deixar um legado, contribuir, né? Se sentir realizado. Claro que cada um se sente realizado da sua própria maneira. Inclusive, muita gente se sente realizada através da profissão, até no aspecto social. Não, eu entendo que a minha profissão, já estou fazendo o meu papel social também, ajudando muita gente. Essa é uma análise muito individual, né? Mas eu sempre me questionei muito, né? Sobre qual que é realmente o sentido da vida. É isso mesmo? É só isso? É acordar, trabalhar, de vez em quando viaja,
A gente vai perseguir esses objetivos materiais, mas também emocionais e sociais, mas fica nisso ou a gente tenta fazer algo mais? E eu considero que todos os trabalhos sociais são importantes, as entidades que ajudam, as pessoas que colaboram através de projetos, e não é só se candidatando que você consegue ajudar, mas eu considero que é a maneira em que mais se consegue ajudar, né? Eu poderia ajudar a abrir a Santa Casa no Lions, no Rotary, na maçonaria, poderia estar lá na Associação Beneficente do Dr. Paulo Borges, que faz a gestão, sendo uma das pessoas que participa, mas na prefeitura, para citar esse exemplo, né, da Santa Casa, a gente conseguiu os equipamentos junto ao governo de Minas, conseguiu as habilitações em Belo Horizonte e em Brasília, conseguiu custear mensalmente lá muita coisa até hoje. Então, acredito que tem um poder de transformação maior, sabe? Construir creches, reformar escolas, fornecer material escolar para todos os alunos da rede municipal, agasalho, os uniformes, né, que eu já citei, você asfaltar estradas, né, que mudam a realidade de todo mundo que está ali, poder ter uma estrutura que dá um suporte para todo mundo que está sofrendo com as enchentes que a gente enfrentou. Então essa foi a minha motivação. E assim, eu sempre fui apaixonado por patos, desde criancinha, né? Bem no início da vida, a gente não morava aqui, né? Apesar do meu pai ser daqui, meu avô, bisavô, tataravô, todo mundo daqui. O meu pai, diferente do que é hoje, né? Na época, a cidade não tinha muita oportunidade para quem queria estudar. Então o pessoal tinha que sair. Muita gente foi para Brasília fazer colégio agrícola, muita gente foi para Belo Horizonte, muita gente foi para Uberlândia, muita gente foi para Goiânia, e Brasil e mundo afora, né? E meu pai foi uma dessas pessoas, foi fazer colégio agrícola em Brasília. E aí a gente tinha aquele sonho de voltar para Patos, né? Não, vinha para cá, passava a hora que ia embora chorando, até que a gente voltou em 1996. E então, ao contrário de muitos, assim, eu não vou sair nem nunca quis sair da cidade, não quero sair, não vou sair. Então, eu quero melhorar a minha cidade. Legal. E aí eu sempre digo, não dá para mudar o mundo. Né? Você, Romani, vai dar conta de mudar o mundo sozinho? Eu mudo uma pessoa e essa pessoa outra e outra e outra, a gente chega a eu também, eu não vou mudar o mundo. Sabe como que eu acredito? Eu mudo o mundo mudando a mim mesmo. Sim. E assim, e aos poucos quem está em volta começa a se transformar e quem está longe, através... Você está fazendo a sua parte através dos 3.000 alunos aí que você falou, não é isso? Mas assim, em relação à cidade, né? Essa rua, essa avenida, essa praça, a gente não consegue mudar o mundo. Até porque não existe alguém que governa o mundo. Nem Minas Gerais a gente não consegue mudar. Mas a nossa cidade é possível mudar. Essa é a minha grande motivação para entrar na política. É a mesma lógica que eu falei de deixa eu mudar a mim mesmo. Eu mesmo. Então, a nossa casa, Patos de Minas, dá para mudar. Deixa eu cuidar da minha casa. Se a gente tiver um grupo de 20, 30, 40, 50 pessoas dispostas a realmente trabalhar, mudar a cidade, então foi isso que a gente pensou lá em 2019 para 2020, quando eu comecei a me preparar. Em 2019 eu comecei a me preparar. Não foi... muita gente, nunca ouvi falar desse Falcão, é doido, o cara candidatou do nada, ganhou na sorte. Não, em 2019... primeiro que 15 anos antes de candidatar, eu estava em entidades, né? E não, assim, sorte só existe com preparação e conseguir enxergar a oportunidade. É o que eu acredito. Eu fiquei 15 anos, Amparo Maternal, Conselho de Segurança Pública, Associação Comercial, fui presidente de diretório acadêmico na faculdade, lia muito, sempre gostei de acompanhar noticiário, de ler livro, revista. E aí comecei a me preparar em 2019. Em 2020 a gente trabalhou muito a pré-campanha e entramos na campanha com um grupo como esse que eu estou citando. E você, quando se começou,
tava assim, estatisticamente com pouca chance de vitória no início, parecia que não ia dar. De repente, começou a virar e venceu as eleições. Fala um pouco desse momento também. Número em campanha é muito volátil, né? A gente tem eleições, o Bolsonaro, não tinha chance nenhuma, ganhou. Zema, em Minas, tinha chance nenhuma, ganhou. Não, vai ganhar o Anastasia, o cara é ex-governador, tem 40 e tantos %. O Pimentel, que era o atual governador, não, tem 20 e tantos, sei lá, 30%. O Zema, 1%, não tem como. Muda, né? Se política é como nuvem, cada hora está num lugar, acho que o Tancredo Neves que falou isso na década de 80, imagina hoje com isso aqui, ó. Imagina se na época do papel, né, do telefone, de escada ali, a coisa já mudava. Imagina na era da informação, na era digital. Então, a primeira pesquisa, eu até estava resgatando isso aqui, primeiro que pesquisa é uma coisa que tem que ser analisada com muito cuidado, né? Existem pesquisas e pesquisas. E, no entanto, a gente tinha as nossas, né, que o objetivo, né, jamais era deturpar número para mostrar que eu estou melhor do que eu realmente estava. Eram pesquisas para orientar a nossa campanha. Qual bairro está pior? Onde está melhor? Por quê? Qual idade? Qual classe social? Então vamos trabalhar proposta para as pessoas mais jovens do bairro tal. Está funcionando falar para pessoas mais velhas da classe mais baixa, da classe mais alta. Então vamos intensificar. A gente tem que trabalhar com base em dados, né? Em números, não em achismo, né? Fulano falou, eu acho isso, eu acho aquilo. Então a gente começou a fazer as pesquisas e eu me lembro que a primeira pesquisa deu para a gente 7%. Esse foi um resultado comemorado por nós, porque desconhecido, não sou de família tradicional, não sou de família política, não tenho rádio, não tenho televisão, não tenho apoio do fulano ou do Beltrano. Tinha o apoio do governador na época, né? Mas ele não era um político de Patos aqui, tradicional daqui, né? E esse apoio também só foi mostrado mais adiante na campanha, no momento certo. Então, começar com 7% foi muito importante. É mais importante começar com 7% assim do que começar com 40% assim. Né? Porque isso aqui, em um certo momento, vai acontecer isso. Né? Vai acontecer isso. E foi o que aconteceu. A gente planejou muito bem. Falou, gente, a campanha tem X dias, nós precisamos crescer tantos % por semana, porque na reta final, quando as pessoas realmente vão se importar com a eleição, o pessoal... todo mundo preocupado com a sua conta, né? De água, de luz, com o seu aluguel, ou sei lá, mensalidade da faculdade, parcela do carro. Ninguém está todo dia, um mês antes da eleição, nossa, política. Não, as pessoas estão cuidando da sua própria vida. Então a gente sabia, nos últimos dias, nos últimos 10 dias, na última semana, é que todo mundo vai começar a olhar um para o outro, e aí, vai votar em quem? Como é que tá? E aí, nosso objetivo é que as pessoas comecem a falar assim, e esse Falcão aí? E que o outro diga assim, acho que tem chance. E começou a acontecer isso. Mais outro, acho que vou votar, vou arriscar. Aí vai criando a chamada onda, né? Na reta final. Então a gente tinha 7, foi para 15, 20, depois foi para 30, logo já encostou lá na primeira colocada na época, né? Que era a ex-prefeita. E aí foi o que eu falei, ela começou com 40, a gente com 7. Só que ela sim e a gente assim. Então uma hora a linha vai cruzar, né? Precisa ser dentro do período eleitoral, né? Porque não adianta depois também falar, se tivesse mais 10 dias de campanha, dava. Então o crescimento precisa ser vertiginoso, e foi. E um dado que pouca gente sabe é que eu terminei a campanha de 2020, 70% das pessoas me conheciam. Portanto, 30% ainda não conheciam. Então foi interessante isso. A gente ganhou com quase 53% dos votos, com 70% da população sabendo da minha existência. A campanha terminou com 30% da população desconhecendo esse candidato Falcão. Então era para a gente ter mais voto ainda. E se a gente pegasse essa taxa de conversão, né, falar, não, de quem conhece, X% vota. Então se fosse 100%, a gente teria mais voto ainda.
E eu quero trazer um raciocínio que eu gostei da sua fala quando você falou, olha, é uma forma de ajudar, de transformar a sociedade. Por isso, eu decidi entrar na política. Lá atrás, para quem não sabe aqui, eu cheguei a candidatar para vereador, tem aí mais de 10 anos já. 12 anos, né? 2012, né? Então, nessa época, eu também tinha muito essa visão. Só que foi curioso, porque onde eu me apeguei, continuando com a vontade de contribuir... A frase que estava escrita na sua placa era: tenho em mim todos os sonhos do mundo. É ou não é? Essa mesmo. Tá vendo, cara, que tem memória boa, rapaz. Eu morava ali perto do Mocambo e eu cruzava a Rua da Mata para ir para a faculdade. Como é que é? É mais ou menos isso. Faculdade, algum curso que eu estava fazendo. Aí passava, tinha super vídeo ali na esquina da Rua da Mata e tinha as placas suas lá. Romani, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Eu passava e ficava vendo essa placa. Era isso mesmo. E na época, parando para pensar, eu era muito jovem, estava buscando descobrir muita coisa, mas eu fui muito bem votado na época. Só que hoje eu vejo assim, minha percepção, nossa, ainda bem que não deu certo, só que eu admiro quem assume isso como uma responsabilidade, porque é aquela coisa, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Logo, se eu quiser mais poder, eu tenho que ter mais responsabilidade. Uma forma que eu encontrei foi através de negócios, de abrir negócios servindo pessoas. Eu vejo que o empresário, o trabalhador que está contribuindo com os impostos, essas pessoas são heróis da nação também. Com certeza. Eu falo... Até porque, se não existir gente trabalhando e pagando imposto, não precisa existir nem político. Porque o dinheiro da prefeitura, do governo de Minas, do governo federal, é o dinheiro do povo, da família, que está deixando de comprar mais iogurte, de repente, para o filho, está deixando de dar um carrinho, uma boneca, ou ter uma casa um pouco melhor para pagar IPVA, para pagar IPTU, para pagar imposto de renda. E que é muito importante. Tem uma conta, eu estava olhando isso recente e eu assustei com os números. Por exemplo, auxílio, seja Bolsa Família, outros auxílios ali, Auxílio Brasil, Bolsa Família, por aí vai. 56 milhões no último levantamento de pessoas recebendo auxílio. Ou seja, é um número assustador, pensando, vamos pôr 210 milhões de brasileiros. Então, 56 milhões estão recebendo auxílio. É difícil dessa pessoa conseguir ali se inserir no mercado de trabalho, porque muitas vezes, para começar, vai ganhar um pouco menos e pensa, se eu perder o auxílio, não vale a pena nem começar. Esse é o problema, o tal do perder o auxílio. Isso está causando uma distorção no nosso mercado de trabalho, uma distorção na nossa sociedade que é muito perigosa. Eu acho que está superada essa discussão no Brasil, que Bolsa Família tem que ter sim. Tem que ter, eu também. Tem que ter. O que a gente tem que discutir melhor são os critérios e o formato do programa. Para que não fique esse negócio de, não, estou recebendo, então eu não vou trabalhar, senão eu perco o programa. Tem que ver uma maneira progressiva, né? Você hoje tem uma informalidade que beira a insanidade. Tanto de pessoas que não quer ter carteira assinada, que recebe o auxílio. Aí faz trabalhos informais e tudo. É um direito de todo mundo, mas assim... Eu conheci uma pessoa que era pintor informal, não aceitava assinar carteira com ninguém para não perder o auxílio. O que é duro nessa história? Assim, alguém distante, mas que eu vi a história dele acontecendo. Essa pessoa começou a ficar mais dentro de casa, ele morava em um bairro não tão legal, ele começou a se envolver com drogas. Em pouco tempo, ele foi acabando com a vida dele, os filhos ali vendo aquilo, a esposa dentro de casa. É uma situação que tem um preço, por outro lado, que às vezes a gente esquece de calcular. E ao mesmo tempo tem a pessoa que está precisando daquilo. Não é o caso, por exemplo, esse rapaz saudável, estava trabalhando de pintor, ele não aceitava assinar carteira e percebeu que eu consigo ter o auxílio e eu consigo me bancar. Aquela ociosidade permitiu que ele se relacionasse com gente que não era o ideal da relação. Tem uns custos invisíveis, isso que você trouxe ali. E trazendo em números gerais aqui do trabalho de todos, né? A gente tem aí 56 milhões recebendo auxílio. Vai ter cerca de 53, 50, que são menores de idade. Alguns podem estar até trabalhando, mas ainda não está naquela fase de tanto contribuição. Tem
12 milhões de funcionários públicos. Tem pensionista e INSS, que dá 39 milhões. Se for somar tudo, são 50 milhões de pessoas, de certa forma, produzindo riqueza e 150 milhões de pessoas que, de certa forma, dependem disso. Me fala um pouco da sua visão sobre isso. Você leu a mesma coisa que eu li. Eu tive acesso a esses números também recentemente. Deve ter sido reportagens e tal. Isso me preocupou demais. Sobretudo porque a pirâmide etária do Brasil está invertendo, né? O Brasil era o país do futuro, país de gente jovem, né? Na época dos nossos pais, não sei a idade dos seus pais, meu pai está aí com 66 anos. Então... mais ou menos a mesma idade. Meu pai acho que está com 67 agora. É a mesma coisa, então. E o Brasil vai se tornar agora, segundo os números do IBGE, até 2040, a gente vai ter realmente isso já está acontecendo, né? Mas por volta de 2040 ela vai ter de fato invertido, a gente vai se tornar um país de muitos idosos. Então nós vamos ter menos pessoas contribuindo. Então veja o colapso que está por vir se não tiver novamente reforma da Previdência, se não tiver, né, então, uma conta que não fecha, né? Essa é a realidade. Então eu vejo isso com muita preocupação e acho que a cultura do empreendedorismo precisa ser implantada urgente no Brasil, né? Aqui ainda existe um discurso muito forte de que empreendedor é vilão, que empresário... E o povo pensa que... Você fala empresário, né? Muita gente pensa que já é o rico. Gente, 99% dos empresários é o cara que está ali na loja dele. Há muito está vendendo almoço para pagar a janta. Não, que ele mesmo baixa a porta todo dia, ele mesmo levanta a porta, o cara tá lá suando. Ele não é um cara com carro importado, que mora na... Isso aí é menos de 1% da população. Quando a gente fala, eu gosto mais de falar empreendedor do que empresário, porque empresário já remete ao cara de terno, né? O cara rico, o cara indo para Nova York, né? Não é isso. É empreendedor. Inclusive, microempreendedores são a grande maioria. É pessoa que está fazendo salgado para vender, é pessoa que tem a papelaria pequena ali. É cara que... Eu conheci, por exemplo, um cara fantástico aqui de Lagoa Formosa, que, vou até citar ele aqui, é o Luiz das Pamonhas. Eu tenho, junto com meu irmão, um estacionamento aqui no centro de Patos, e o Luiz pegava o carro dele todo dia, vinha lá de Lagoa Formosa, enchia o porta-mala do carro dele de pamonha. E o centro, né, isso tem mudado muito, porque as pessoas têm reduzido a dependência de banco, de ir em banco, pegar fila, aquela coisa toda. Mas todo dia o centro lotado por causa dos bancos, né, principalmente de 11 às 16. E o Luiz vinha nesse horário, ali por 1, 2 da tarde, o Luiz entrava no estacionamento, abria o porta-mala dele, começava a espetar as pamonhas e pôr dentro do, tipo um garfão, assim, ele espetava as pamonhas e colocava dentro da caixa térmica. Aí ele colocava a caixa térmica num carrinho e sempre andando rápido, ia lá fora, vendia as pamonhas tudo, voltava, aí Luiz, já vendeu tudo, acabou. Aí tinha um dia que eu falava, Luiz, uma de doce aí não, já era. Aí outras vezes eu, não, então já separa a minha. Agora não dá, mas já deixa a minha aí, que agora eu não posso comer daqui a pouco. Aí logo o Luiz já melhorou o carro dele. Falou, o Luiz agora tá com um carrão sedã, melhorou. Agora, o Luiz alugou da gente um cômodo e abriu a pamonharia dele ali no centro. Então, esse é o empresário, né, que as pessoas pensam que é um cara que tem 1000 funcionários. Não, é o Luiz, do carro, que vai lá, ele mesmo faz as pamonhas com a mulher dele, com o filho e tá tal. servindo pessoas. Tá servindo as pessoas e deu conta de melhorar um pouquinho, economizou, comprou um carro maior e tal, agora conseguiu abrir a loja. Então, a gente não vai incentivar isso no Brasil? Será que o caminho é esse? Falar que esse cara é explorador? Esse cara é explorador, empresário é explorador, não sei o quê, é sonegador, não quer pagar. Gente, o cara tá gerando emprego, tá gerando riqueza, trabalhando pra caramba, né? A figura do empresário que as pessoas têm é muito, muito... O que você acha que contribui com essa visão tão distorcida? Ideologia. Ideologia que, inclusive, vem impregnada nas escolas.
Eu tive professores que Também tive. demonizavam a atividade, né? Empresarial, comercial e rural, inclusive, de agronegócio. Eu tive professor que falava, não, que esses fazendeiros desmata tudo, que é acabando com a natureza, não sei o quê. E eu venho de uma família só de roceiro, né? Meu pai, avô, bisavô, é tudo tirador de leite no braço mesmo. São os que mais cuidam. É os que estão mais preocupados com a nascente ali, com preservar a água para a própria sobrevivência deles, né? Eu moro aqui na minha roça, você acha que eu quero acabar com a minha água? Você acha que eu quero a minha água com veneno, poluída, queimar a terra de todo mundo? Então, essa visão deturpada, ela vem dessa guerra de classes que foi muito estimulada. Todo mundo sabe que eu não sou de esquerda, né? Então não vou ficar medindo também palavras em relação a isso, com todo respeito a quem pensa diferente. Mas isso é estimulado, né? Isso é calculado, tem método, né? Como se diz, estimular a luta de classes, nós contra eles, nós oprimidos, os outros opressores, o rico contra o pobre. E voltando à questão do 1%, rico mesmo, gente, é 1% só, né? Nós estamos 99% da população que não está no topo da pirâmide. Não faz sentido dividir esse povo, né? A gente tem que dividir entre quem quer trabalhar e quem não quer trabalhar. Isso eu acho que tem que dividir. Quem não quer trabalhar é complicado, porque o mundo nunca vai mudar. Só quem planta, colhe. Só quem cria um animal vai ter a carne. Só quem faz um determinado serviço recebe. Então não tem essa de o governo tem que corrigir as injustiças. Com dinheiro de quem? Com o seu próprio dinheiro. Como é que ele vai corrigir a injustiça? O dinheiro é seu. A pessoa esquece que teve alguém que teve que trabalhar para dar uma porcentagem para o governo. O governo é um mero repassador do recurso que é seu, né? Você está aqui, você é o trabalhador. Eu hoje estou no governo. Você vai pagar o imposto e eu tenho que te devolver. Então não tem como eu se sair imprimindo dinheiro. É um conceito que até hoje tem pessoas que não entendem, né? Mas o governo é dono da moeda, é só imprime mais dinheiro e tal. Os Estados Unidos, em determinado momento, fez isso. Isso tem um custo, isso vai trazer inflação, isso vai aumentar a dívida do país. Não existe milagre com número, né? Vê a Venezuela, né? Traz pobreza. E aqui, outra coisa agora, para entrar nesse assunto também, em relação como que foi, por exemplo, político e relação com a esposa, e de repente a sua esposa entra para política também, vira deputada. Fala um pouco desse episódio, porque muita gente fala, nossa, não é fácil trabalhar em casal. No caso de vocês, além de ela ser um braço forte, que apoiou muito na campanha, esteve a seu lado ali como uma figura que representa, mostra assim uma família, isso é legal, faz pessoas admirarem ver um casal com filhos e tudo mais. É diferente pegar uma pessoa solteira se candidatando a uma pessoa com filhos, casada, com família, com a esposa que apoia. Fala um pouco desse papel e um pouco de como foi tudo isso. Tudo isso foi muito complicado, não foi simples. A minha entrada na política já foi muito complicada, né? Meus pais eram contra, minha esposa era contra, exatamente por essa imagem que a política tem, né? Você vai entrar, vão te chamar de ladrão, todo mundo vai te xingar, não sei o quê, nossos filhos, exposição. Não estou vivendo nada disso, assim, tem algumas vozes dissonantes aí, mas a gente nem dá moral, nem não afeta em nada, né? E não está tendo credibilidade, assim, não está tendo respaldo por parte da população. O pessoal meio que fala sozinho, né? E a gente toca a vida até por convicção mesmo, né? Muita gente fala, você viu o que falou na rádio, na televisão? Você viu o vídeo? Não vi, nem quero ver. E é uma escolha minha para que eu consiga levar o meu dia a dia com leveza. E até uma escolha também de tempo. O dia só tem 24 horas. Se eu ocupar parte do dia vendo bobagem, pensando se eu vou responder, passando raiva, é melhor nem não ver, né? E acordar tranquilo, satisfeito, a gente tem a consciência tranquila e focar no trabalho. Então, já foi difícil a minha entrada. Aí, na minha campanha, a Ludmila tinha sido muito ativa, muito mesmo.
teve lugares em que ela trabalhou mais do que eu, bairros e distritos, que até hoje pessoas falam, eu votei não sei por causa da sua esposa, porque ela entrou na minha casa, passou em tal rua, em tal. Então, não é novidade para mim a veia política dela. Só que, assim, veia política no sentido de facilidade de lidar com as pessoas. Alegria ao estar com as pessoas. Não estou falando de candidatar, não. Estou falando que ela sempre foi política no sentido de gostar de conversar, cumprimentar, de rir, de ouvir, contar caso. A minha esposa estudou no Tiradentes e fala assim, a Ludmilla, desde a época do Tiradentes, ela já liderava. Sempre conversou demais e é daquele jeito, é uma alegria danada, seja qual for o lugar, seja qual for o dia. Isso para mim não é novidade. Agora, candidatar foi novidade, porque ela não gostava de política. Alguns cursos que eu fiz, viagens para Belo Horizonte, para São Paulo, a gente ia, né, porque somos casados, ó, Ludmilla, eu vou lá fazer um curso e tal, mas aí você fica lá. A hora que acabar, a gente dá um passeio e tal. Então teve curso que eu fiz, que ela entrou dentro do curso e ficava lá do meu lado. Enquanto eu aprendia ali, né, coisa de transporte público, mobilidade urbana, política pública de saúde, educação, ela ficava do lado, e só torcendo o nariz, sabe? E achando aquilo assim, uma canseira, né? Não, chato demais e tal. Então não imaginei que ela fosse mexer com isso, não. E aí começou a nossa gestão na prefeitura, e ela tomando frente de renascer natalino, e tomando frente de Viva Patos, de revitalização do espaço público. E eu olhava, nossa, primeira dama diferenciada, né? Muito bom. E o povo começou a falar. Ah, o Ludmilla tem que candidatar. E eu ria, né? Falando, Ludmilla candidatar. A Ludmilla não gosta de política, como que ela vai candidatar, né? E esse é um mundo que ela não está habituada, né? Como é que ela vai candidatar? E tem muito cara esperto, né? Muita pessoa com malícia nesse meio. Eu achava que ela era inocente, né, para esse meio. Falava, não, ela nunca vai mexer com isso, né? E foi indo, até que ela começou a falar, a pessoa tá falando que eu vou candidatar, eu vou. Aí eu olhava e falava, não, que vai, tá doido? Vai não. Confio pequeno. Não vai, de jeito nenhum. E aí uma discussão acontecia, né? Então, ponto final, não vai. Não, beleza, eu acho que você tá certo, eu não tenho que ir mesmo, não. Porque os meninos são pequenos, você já tá toda hora, o dia inteiro por conta. E não, realmente, não, vou não. Aí passavam uns dias, não, acho que eu vou. Aí eu, Ludmilla, vai ou não vai? Ah, o que você acha? Falava pra mim, eu falava, eu acho que você não deve mexer com isso. Porque do mesmo jeito que você me falou lá atrás, realmente é cansativo, pode ter desgaste e o pessoal vai falar mal, vai falar que agora família tá entrando, vai achar que eu que tô te colocando, né? Que eu tô... as pessoas, infelizmente, muita gente que tem uma visão... Quem vê palco não vê bastidor, né? Não, e pensa que a mulher é um objeto, né? Que eu vou pegar ela e colocar ela na política. Como se ela não tivesse competência e capacidade, até mais do que eu, inclusive, para trilhar o caminho dela, né? Então o pessoal vai falar isso, mexe com isso, não, tá, aí tá bom. Aí foi, né? Vai, não vai, vai. Até que na véspera da eleição teve uma conversa, ó, não vai. Fechado, combinado? Não, realmente não vou. Aí ela ficou meio triste. Aí o governador, Romeu Zema, chamou para uma reunião lá em Belo Horizonte. Aí ela saiu dessa reunião, eu vou ser candidata. Falei, mas o que a gente falou lá? Não, eu vou ser candidata e tal. Aí a gente teve mais uma conversa, onde eu pensei o seguinte, falei, gente, casamento, vocês sabem como é que é, né? Você imagina, essa mulher está querendo candidatar. Aí ela não vai candidatar e vai ficar o resto da vida me falando que deixou de fazer determinada coisa porque eu impedi. Falei, então eu não vou impedir, não. Beleza. Mete bronca. E aí foram 43 dias só de campanha, não tinha nada organizado com antecedência, e ela teve praticamente 60 mil votos. A gente foi para cima mesmo. Falei com ela, falei, ó, já que vai, é para passar o trator. Temos que ganhar. E ganhar bem ganhado. E aí, para finalizar, né, a resposta, como é que tem sido o dia a dia? Um para um lado, outro para o outro. E tá tudo bem, porque
não quero... Não existe a vida perfeita, né? Tá cheio de vendedor no mundo, gente. Que você trabalha viajando. Você é casado? Sou casado. Você tá com a sua esposa o tempo todo? Não existe isso, não. Gostaria de estar. Mas não dá pra ficar todo mundo dentro de casa, só comendo e dormindo, tranquilo, todo mundo à toa, não. Cada um tem seu fardo aí, a missão é uma missão bonita, né? E a gente tem mostrado para os nossos filhos qual é o significado do nosso trabalho. Faço questão de levá-los em determinados locais. A hora que vai inaugurar uma creche nova, eu levo eles lá. Olha aqui, ó, o trabalho do papai é esse aqui, ó, construir isso aqui para crianças como vocês estudarem. Isso. Porque criança, eles têm a ilusão que o prefeito manda. O prefeito, qual que é a função? Mandar na cidade. Não é mandar, não. É trabalhar pra caramba. Exatamente para obedecer o povo e os anseios do povo, atender os anseios da população, é cuidar da cidade. Eu gosto de falar isso muito. Estou na rua, alguém para, olha aí, meu filho, esse aqui é o prefeito. O que o prefeito faz? Aí eu falo, o prefeito cuida da cidade. Essa é a obrigação do prefeito. Duas perguntas aqui que eu quero fazer. Uma é, em relação ao Partido Novo, o que te fez migrar? Fala um pouco desse movimento. Eu era do Partido Novo, me filiei em setembro, outubro ou novembro, não sei, de 2015. Eu fui o primeiro filiado do partido aqui em Patos, um dos primeiros de Minas. Fiquei no partido até 2020, início de 2020, que foi o ano da minha eleição. E o partido optou por não lançar candidatos no interior. Não só em Minas, mas foi uma estratégia totalmente sem pé nem cabeça. Aí eu tive que escolher um outro partido, escolhi o Podemos, fui eleito pelo Podemos e depois retornei para o Partido Novo quando houve uma reestruturação do partido, uma saída de algumas pessoas que levavam o trabalho para outro lado. Então agora é um partido onde a gente tem mais liberdade. A gente não tem muita opção de partido bom também no Brasil, não. Até... Onde eu tenho alguma autonomia, é lá. E hoje a gente precisa se afiliar a algum, não dá para chegar, até para quem não entende, não dá para a pessoa chegar, não ter partido nenhum e querer se candidatar. Porque nos Estados Unidos é possível. Nos Estados Unidos. Candidatura avulsa, independente. Eu acho que no Brasil isso deveria ser permitido. Se a pessoa não se identifica com nenhum partido, não quer ficar lá debaixo do guarda-chuva de fulano, beltrano, deixa a pessoa ser candidata. Em partidos, às vezes, acontece que tem alguém que tem uma ideologia um pouco diferente, que quer mandar de determinada forma, que pode complicar, ou alguém que não tem nada a ver com você, mas se o cara fez alguma coisa errada e ele é do seu partido... Te queima indiretamente. Te queima indiretamente. Exatamente. Então eu voltei por isso. E agora... Em relação à Copasa, novas negociações, me fala um pouco disso, até porque tem gente que fala, nossa, fiquei 3 dias sem água lá em casa. Fala um pouco sobre a Copasa, para quem não conhece, quem não é daqui de Patos de Minas ou de Minas Gerais, é onde abastece a água aqui da... É a estatal mineira que cuida, como a Sabesp em São Paulo, como a Saneago em Goiás, né? Em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que esse problema aqui da Copasa, ele é muito antigo, né? A gente tem assinatura de um contrato em 2008, válido até 2038, segue o mesmo contrato, ele não foi renovado, e no ano eleitoral é natural que criem narrativas, espalhem as chamadas fake news, que eu prefiro chamar de mentira mesmo, simplesmente. Espalhar mentira, o prefeito renovou com a Copasa, a culpa é dele, falou que prometeu não sei o quê, resolver tudo e não resolveu. Então vamos aos fatos. O contrato foi assinado em dezembro de 2008, válido por 30 anos. Nenhum prefeito multou a Copasa de lá para cá, nenhum prefeito brigou com a Copasa de lá para cá, nenhum prefeito tentou tirar a Copasa de lá para cá. E eu fui o primeiro prefeito que multou, que brigou, que trabalhou para trocar a empresa, que ameaçou, que foi até onde deu para tentar arrancar uma situação melhor, um serviço melhor, né? E foi exatamente isso que aconteceu. As multas vêm acontecendo sucessivamente. Mas vai pagar? Vai entrar na justiça para não pagar, mas uma hora vai ter que pagar, né? Eu vou pessoalmente em várias obras, por exemplo, aonde rompe a adutora, que é a tubulação, né, que leva a água para os bairros, tem lugares que eu mesmo fui.
Eu tenho certeza que meus antecessores não fizeram isso. Tem lugar na Rua Emílio de Souza, por exemplo, eu mesmo fui e falei, vou ficar aqui até vocês acabarem o serviço. Porque se não fizer isso, muitas vezes o serviço passa de um dia para o outro, e é por isso que falta água. A maioria dos casos de falta de água aqui em Patos não é pela falta de água propriamente dita, não está faltando água lá na captação de água. É porque rompe uma tubulação que é de 50 anos de idade e isso acaba interrompendo o abastecimento de água. Então, o que a gente fez? Começamos a multar, a brigar, e eu abri um processo da prefeitura que iria chegar numa licitação, abrir uma licitação para tentar trocar a empresa, né? Só que o contrato vai até 2038. Então a gente teria aí uma licitação onde a empresa nova teria que indenizar a Copasa pelo período restante de contrato, como se estivesse comprando, né, o contrato. Ó, Copasa, você tem contrato até 2038, eu vou entrar agora interrompendo o seu contrato e toma aqui X para você sair. E foi um processo muito bem feito, tanto que o presidente da Copasa, num certo período, chamou a gente e falou, peraí, você está fazendo essa licitação aí... Começa a ficar com medo de perder. Exatamente. E aí, o que está escrito na licitação? Acho que isso é o principal da nossa conversa aqui, Romani. O que está escrito na licitação? Está escrito que a gente vai baixar a conta em 15%, está escrito que a gente vai ampliar a captação e distribuição de água, está escrito que a gente vai substituir toda essa tubulação velha que arrebenta e que dá problema aí de falta de água toda hora, está escrito que a gente vai construir mais reservatórios nos bairros, ampliar e aprimorar a estação de tratamento de esgoto lá no Quebec, arrumar um plano B para a cidade, etc. Então tá bom, ele falou, ó, vamos conversar aqui, negociar, porque eu acho que é possível a Copasa fazer isso aí. E aí vocês não precisam fazer a licitação. Aí, inicialmente eu não acreditei, né? Falei, a Copasa não vai cumprir, não. E falei, ó, só vamos avançar nessa conversa aqui se a prefeitura fizer, escrever, elaborar o aditivo contratual. Se você estender o contrato por mais 4 anos, eu consigo baixar a conta mais. Eu falei, não, fora de cogitação, não vou renovar e nem vou dilatar o contrato de maneira nenhuma. Estender o contrato fora de cogitação. Eu quero corrigir o que tem, eu não vou aumentar, Ou seja, alguém lá atrás fez um contrato sem olhar o que deve ser entregue pelo... não tinha multas, não tinha metas, não tinha penalidades. É um contrato que deixava a Copasa assim, muito à vontade e as gestões deixaram correr solto, né? Não existia gestão de contrato, reclamar, ir lá, falar, tá demorando, isso aqui ficou mal feito, não tinha isso. Hoje isso é uma rotina da Prefeitura de Patos. Todo dia tem um grupo aqui no WhatsApp que chama só Copasa, né? É o nome do grupo. Aí tá lá, engenheiro da Prefeitura, que é fiscal, tem procurador do município, né, advogado, tem o coordenador do PROCON, eu. Então todo dia a gente tá... Gente, tal rua, tal coisa, aconteceu esse problema, manda um ofício aí, cobra deles agora, notifica eles. Fiscal, vai lá na obra, vê se vocês estão fazendo rápido para restabelecer logo. Então esse é um trabalho diário, de encher o saco, de ficar no pé mesmo e tudo. Então aí, com essa proposta do presidente, é o que a gente tinha como objetivo desde o início, ficar com as duas opções. Vamos tentar levar a licitação até o final ou vamos conseguir uma boa proposta e conseguir melhorar o serviço. E aí, por que não fez a licitação até o final? Porque a gente tinha basicamente 3 riscos. O primeiro era de uma judicialização, né? A Copasa conseguia entrar na justiça e suspender a licitação e ficar 200 anos na justiça, como já aconteceu em outros municípios. E aí sim a gente não ia ter desconto nenhum, não ia ter nenhuma obra de melhoria, não ia ter nada, porque eles iam falar, não, está na justiça, o dia que a justiça definir a gente conversa. Eu não estou obrigado a fazer nada para vocês, porque entrou na justiça aí e está suspenso. Outro risco, a própria Copasa ganhar, porque ela já está instalada aqui, ela não tem que indenizar a si mesma, então ela já entraria na licitação com uma condição muito vantajosa, né? As outras empresas que concorreriam teriam que pagar 300 milhões de reais, sei lá, ou mais, para passar para a Copasa para ela sair. A Copasa não tem que fazer isso consigo mesma. Então ela, não, eu estou aqui, então
Se ganha a própria Copasa, aí sim eu renovaria o contrato, né? Porque a concessão vai até 2038. Se eu faço uma licitação, ela ganha, ela ia estender o contrato, ele ia ser renovado. Então esse é um risco que a gente analisou e falou, esse aqui seria um cenário péssimo também. E o outro risco, entrar uma empresa pior. Lagoa Formosa tem problema com água, Uberaba, eu vi agora outras cidades aqui da região, nesse período de seca, né? Aqui a gente não está com escassez hídrica, apesar de toda a seca. Então, existem empresas piores, né? E saneamento, esse problema de arrebentar a adutora, de ter vazamento, qualquer empresa tem problemas. Então não vai ter nenhuma que vai chegar aqui em Patos e falar nunca mais teve problema, nunca mais teve um vazamento, é 100%, é tudo perfeito. Saneamento é um negócio que dá problema. Então a gente avaliou todos esses riscos. Peraí, a gente tem a condição de baixar a conta em 15% agora. Tem a condição da Copasa iniciar agora as obras para triplicar a captação e distribuição de água lá no Rio, que já foi feito, inclusive. Tem a condição de esse ano ainda de 2024 eles começarem a tirar essa tubulação de amianto, de barro, essas coisas velhas, e colocar coisa nova que não vai ficar arrebentando e causando falta de água. Então, não é o ideal, né? Porque eu sei que todo mundo fica meio frustrado. Tem muita gente que queria pôr fogo na Copasa, sumir com esse povo, acabar com a Copasa. Eu também tenho raiva, mas eu preciso ter equilíbrio e analisar os riscos, né? E a gente foi por esse caminho, né? Abriu consulta pública e tal, ouvimos a população e as pessoas concordaram com as mudanças no contrato. E foi o que a gente fez. Agora, uma vez que faltou água na semana passada, né? Foi a adutora que arrebentou. Eu fiquei lá de 4, 5 da tarde até 8 da noite. Eles concluíram tudo no mesmo dia. Aí resolveu rápido. E outra vez agora na rua Taualpa nem causou falta d'água, porque eu fui para lá e liguei pro presidente, briguei, falei, não, agora a gente tem que encontrar, e tô multando de novo. Toda vez que tá tendo falta de água agora, nós estamos multando e vamos continuar brigando, coisa que ninguém fez. Então aí o pessoal vem, Falcão, Copasa, não sei o quê, a culpa é sua. Será que a culpa é minha de um problema de tantos anos e que eu tô resolvendo, trabalhando para resolver, brigando? E isso até, assim, a própria população pode informar, avisar para ajudar a cobrar, colocar, falar com o vereador, falar com... Fundamental. Inclusive, para instruir os nossos processos, até as multas do PROCON mesmo, para fundamentar, a hora que a gente vai notificar eles, é importante, endereço tal, tá aqui a foto, tá aqui o horário, faltou água, ficou dessa forma. Para que a gente possa... na linguagem do povo aí mesmo, né? Meter o ferro. E Falcão, pra gente fechar esse episódio, como que o pessoal pode te encontrar para saber mais sobre o seu trabalho? E fala um pouco da sua visão de futuro a partir de então. Porque tem muito a ser construído no próximo mandato, ou como você diz, que é uma pessoa que pretende ficar aqui em Patos, ou perspectivas de futuro. Hoje eu sou um empregado da população, né? O pessoal até fala também, outra coisa que o pessoal está tentando pegar no pé, você gravou vídeo falando contra a reeleição. Eu continuo achando que a maioria dos políticos entram em um mandato já pensando em reeleição. Continuo achando isso. Eu não imaginava que eu ia pegar o auge da pandemia, 3 enchentes, tantas dívidas para pagar, não imaginava isso. E conseguimos superar todos esses desafios e fizemos diferente. Começamos a entregar coisa pra caramba no primeiro ano, no segundo, no terceiro. E quem tá pedindo pra gente ir pra reeleição é a população. Eu não tinha esse plano mesmo, não. Eu falei isso lá atrás e talvez tenha sido um pouco de imaturidade, né? Ficar cravando uma coisa que não depende só de mim. Porque sendo empregado do povo como eu sou hoje, e estando com um projeto em andamento, se o povo quer que continue, eu tenho que ouvir e seguir. Eu já não fiquei à disposição para ficar lá 3 anos e 8 meses. Então hoje a gente está começando escolas de tempo integral, já tem obra em andamento, tem novos postos de saúde, tem mais asfalto para fazer, tem um monte de coisa para fazer. Eu fico com o sentimento realmente de não estar concluído ainda, eu quero terminar. A gente enfrentou problemas demais, mesmo assim deu para fazer o maior investimento em todas as áreas que já teve impactos, saúde, educação e infraestrutura, né? Mas dá para fazer mais coisas ainda. É muita coisa para revitalizar ainda, muito espaço público para melhorar.
E então a minha visão é essa, a visão de futuro. Honestamente, não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Política não é eu decidir, né? Eu vou candidatar a isso ou aquilo. Depende do povo, né? O povo eu tenho que saber como é que vai estar a cidade, como é que vai estar Minas, como é que vai estar o Brasil, qual vai ser a conjuntura política, como é que vai estar o clima aqui na cidade, o que as pessoas vão querer. E uma virtude que muitos políticos não têm, mas que eu quero manter, é ter bom senso. Saber, na hora que a população não quiser, sabe, sai de cena. Né? Não adianta você ter 50 anos de idade e é um jogador já aposentado e querendo jogar, querendo ser profissional, querendo jogar lá entrar em campo e correr igual os caras de 20, 30 anos. Não dá. Então tem que saber a hora de sair de cena. E até fazer essa avaliação. Até eu vejo nas propostas assim, de governo geral dos candidatos, é interessante isso que você falou, do futuro. Não tem exatamente claro. Eu gostei até dessa resposta pelo fato, lógico, a gente pode pensar em propostas, pode pensar em coisas, mas no campo de batalha as coisas são diferentes. Muito diferentes. E vai ter coisa ali que não foi planejada. E para quem quiser... antes, se fosse para deixar uma mensagem que o Brasil inteiro fosse ver sobre princípios, coisas que você acredita, uma ideia que você tem, qual tipo de mensagem você... Participe da política. Não estou falando para você candidatar, não, mas participe, escolha um bom candidato. Eu sei que a maioria não gosta de política, mas toda eleição você tem que avaliar os candidatos, o histórico dos candidatos. Saber se tem uma trajetória, né, que o credencia, quais os prós, os contras. E quem puder candidatar, achar que deve entrar na política, essa é uma das minhas missões também, trazer mais pessoas para a política, mais novatos na política. E hoje, aqui em Patos, a gente tem muitos candidatos à Câmara de Vereadores que eu mesmo incentivei. Falei, vai. Pessoa que não queria, falei, candidate, porque a gente precisa tirar essa aversão que boa parte da população tem do processo político. Ele é importante demais, ele é fundamental. E se as pessoas boas não ocuparem esse espaço, alguém vai estar ocupando. A frase do Luther King lá de o que me dá medo não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E como o pessoal faz para te achar? As redes sociais ou como que o pessoal pode procurar o Falcão? @Falcão Patos é o Instagram e o Facebook. São dois animais, né? O falcão e o pato. Só que é um falcão e Patos, né? De Patos de Minas. @Falcão Patos. E pessoalmente também, né? Eu estou sempre à disposição, estou sempre por aí, aqui na nossa cidade. E é fundamental, né, repetir a todos aí que acompanhem, né, a política do país. Política do seu estado, a política da sua cidade. Todo mundo anda na rua que é cuidada pelos políticos, todo mundo precisa da iluminação pública, todo mundo precisa das praças, dos parques, dos postos de saúde. Então não faz sentido você deixar correr solto uma coisa que é você que financia. Muito bom, pessoal. Para quem gostou desse episódio, lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o gostei se você quiser, comentar no vídeo. Lembra de seguir o Falcão Patos, dois animais, fácil de lembrar. E muito obrigado pela sua participação, Falcão. Eu que agradeço pela oportunidade de sair um pouco ali das demandas diretas da prefeitura, né, e poder debater de uma forma mais ampla, né, a nossa cidade, o nosso país. Fico muito feliz com essa oportunidade e permaneço à disposição. Um abraço a todos que acompanharam.